meus queridos amigos e irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo da lição da Escola Sabatina para a honra e glória de Deus. Nós vamos hoje para o estudo de quarta-feira, 29 de outubro, e nós temos como tema para o nosso estudo de hoje, livre-arbítrio. Amados irmãos, a gente vem estudando tanto sobre isso. Quantas vezes a gente já falou aqui nesse estudo que a gente faz todos os dias aqui nesse canal, sobre o livre-arbítrio. E a gente vai ver que Deus, ele sempre permite todos nós, todos os povos, usufruir do livre-arbítrio, assim como aconteceu no céu. E a gente vê aqui, no livro de Deuteronômio, no capítulo 20, no versículo 10, Deus dizendo o seguinte para Moisés: antes de atacarem uma cidade, façam uma proposta de paz. Já no versículo 15, façam isso com todas as cidades que ficam fora da terra onde vocês vão morar. Já no versículo 16 diz o seguinte: mas quando conquistarem as cidades que ficam na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, matem todos os moradores, conforme Deus mandou. Acabem com todos estes povos, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Matem todos, para que eles não ensinem vocês a imitar cerimônias nojentas que praticam quando adoram os seus deuses. Isso seria um pecado grave contra o Senhor, nosso Deus. Então aqui a gente está vendo Deus dizendo para Moisés e para aquele povo que aquelas pessoas que moravam distante das terras que Deus tinha mandado destruir, eles podiam fazer um acordo de paz se assim eles quisessem. Mas quanto a esse povo que a gente acabou de citar aqui, a partir do versículo 16, Deus diz: matem todos. Deus já tinha sido misericordioso demais com esse povo. Deus já tinha dado chance demais para esse povo. Mas esse povo continuou uma vida corrompida, uma vida de adoração a deuses, uma vida de assassinatos, uma vida de todas as coisas ruins e maléficas que o ser humano pode fazer, esse povo estava fazendo. Então, Deus, ele disse: olha, vá lá e matem todos os animais, todas as pessoas, jovens, idosos, crianças, matem todos. Façam um montoado lá dos seus objetos e toque fogo em tudo, toque fogo na cidade e não deixe nada naquela cidade. Essa cidade, ela nunca mais ela vai ser construída, porque eu não quero o meu povo se corrompendo. Aqui a gente vê aqui na minha versão, Deus dizendo que essas cerimônias que eles faziam eram cerimônias nojentas. Gente, quando Deus vem falar algo sobre atitudes, é porque realmente é de se entender que era algo perverso. E aqui no comecinho da lição a gente lê da seguinte forma: o texto hebraico usa um termo para descrever a destruição de pessoas na guerra, que é o herém. A palavra se refere ao que é condenado, amaldiçoado ou entregue à destruição. Ou seja, todo aquele povo, todos aqueles animais, os objetos inanimados, tudo estava sob o domínio de Deus, em que envolvia ali aquela guerra, e Deus iria destruir. Deus, ele não queria deixar vestígios nenhum. E a gente precisa entender que o conceito e a prática de herém como eliminação de um povo no contexto de guerra, à luz do conflito de Yahweh com as forças do mal, mostra que aquilo estava em jogo a reputação de Deus. E sim, amados irmãos, Deus, ele sempre foi bondoso e misericordioso com todos, mas ele chama todos nós à decisão. A lição diz o seguinte: desde o surgimento do pecado no mundo, não há neutralidade. Ou estamos do lado de Deus ou contra ele. Um leva à vida eterna e o outro leva à morte eterna. Então Deus, ele nos chama todo dia para que eu e você venha tomar a decisão de estar do lado dele. Caso contrário, a gente vai estar contra ele. Estar contra Deus é a pior coisa que eu e você podemos fazer. É a pior decisão que o ser humano pode tomar, é de estar contra Deus. É de não fazer a vontade de Deus. Porque a partir do momento que a gente não faz a vontade de Deus, a gente está fazendo a vontade do inimigo. E eu volto a frisar mais uma vez: Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. O único intuito de Satanás é fazer isso comigo e com você. Então, não fazer a vontade de Deus é fazer a vontade do inimigo, e a gente vai, literalmente, ver na prática essa destruição total acontecendo em nossas vidas, que é o herém, que descreve o justo juiz de Deus contra o pecado e o mal.
Então Deus, ele não determinou a destruição para mim e para você, ele quer nos salvar. Mas existe o livre-arbítrio, amado irmão. E Deus, ele deixa nós usarmos do jeito que a gente achar melhor, do jeito que a gente quiser. Ele não interfere. E a gente vê que isso aconteceu dentro do povo de Israel. A gente vê que o Senhor delegou a execução da parte do seu juízo à sua nação escolhida, o antigo Israel. E quem foram essas pessoas? As pessoas entregues à destruição foram aquelas que se rebelaram contra os propósitos de Deus e o desafiaram, rejeitando todo arrependimento. Portanto, a decisão de Deus em destruí-los não foi arbitrária nem nacionalista. Deus, de forma nenhuma, ele fez algo por sua vontade, por seu capricho. Não. As pessoas receberam aquilo no qual eles vinham sempre sendo avisados para não fazer, não se rebelem, não façam as coisas que desagradam a Deus. Se assim for feito, vai ser todo mundo destruído. Aí muitas pessoas podem pensar, mas era o povo dele, o povo escolhido, o povo de Israel, sim. Aqui no finalzinho da lição diz o seguinte: portanto, as pessoas não eram arbitrariamente protegidas ou destruídas. Aquelas que se beneficiavam do relacionamento com Yahuel podiam perder essa condição privilegiada. A gente vê a história de Judas. Judas caminhou com Cristo, viu Cristo fazendo milagres, mas qual foi o destino de Judas? Trair Jesus. A gente viu Pedro traindo Jesus. E esse povo, com exceção de Pedro, morreu, foi condenado. E a gente vê também que aqueles que seriam entregues à destruição podiam se submeter à autoridade de Yahuel e viver eternamente. Então que eu e você venha decidir por Cristo hoje, usar o nosso livre-arbítrio para fazer a vontade de Cristo hoje. A decisão de hoje, ela vai influenciar no nosso amanhã, ou seja, no nosso futuro, nossa vida eterna com Ele, com Cristo Jesus. Amém? Então meu apelo neste dia de hoje é: decida por Cristo. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigado por aqui nós estamos mais uma vez, e que essa decisão ela venha a tomar conta de nós e venha a ser crescente o desejo de vivermos a vida contigo, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor jogue todo tipo de barreira que existe entre nós e a obediência a Ti por terra, e assim a gente venha a viver uma vida de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Em nome de Jesus, amém.